Ei galera, esse é o segundo episódio da série de episódios sobre a questão da Palestina aqui no Tese 11. E se você ainda não viu o primeiro, corre lá, porque lá eu dou alguns pontos sobre história, falo de sionismo de esquerda, explico que criticar o Estado de Israel não é por si só um antissemitismo e, mais importante, eu falo que a gente tem que olhar para essa questão com olhar de descolonização. Então, compreender que a ocupação de Israel dos territórios da Palestina pré-1948 é um projeto de colonização é central aqui. Então já aproveita, vai lá e depois se inscreve aqui no Tese 11 se você não é inscrito ainda para poder acompanhar a série toda. E nesse episódio eu vou explicar mais um pouco dessa colonização e eu vou focar especificamente em elementos que os especialistas sobre a Palestina caracterizam como a formação de estado de apartheid. Isso mesmo, apartheid. Quando a gente fala em apartheid, todo mundo lembra da África do Sul, né? E todo mundo que se acha minimamente de bem e antirracista achou o apartheid sul-africano um absurdo. Só que quando o assunto é Israel e Palestina, a galera tende a relativizar muito. E é por isso que, tanto no ativismo como na academia, o enquadramento como apartheid tem crescido. A primeira vez que eu tive contato com o termo apartheid para lidar com essa questão foi em 2010, porque na minha faculdade tinha um grupo chamado Students Against Israeli Apartheid. Esses estudantes contra o apartheid israelense, e alguns colegas meus do mestrado militavam junto. Aliás, essas pessoas não sabem, mas elas plantaram uma grande semente em mim, ajudando no combate a toda a desinformação sionista que chegava pela mídia e mesmo propagada dentro do campus também. E o que caracteriza um apartheid? A Convenção da ONU sobre o tema considera o apartheid um crime contra a humanidade que resulta de práticas de discriminação e de segregação racial para manter a dominação de um grupo racial sobre outro grupo racial. Uri Davis foi um dos primeiros a utilizar o conceito academicamente para explicar Israel. E, cara, isso deve ter tomado muita coragem, porque como a gente viu no vídeo anterior, existe um silenciamento pesado na academia contra a liberdade intelectual quando o assunto é criticar e questionar Israel e sionismo. O Davis é interessante porque ele se considera um hebreu palestino com origem judaica, que depois virou muçulmano e que é residente em um país onde há apartheid, no caso Israel. O livro dele de 1987 expande sobre o conceito em relação a Israel e desde então ele publica muito sobre isso. No outro livro ele escreve que essa analogia é algo que mesmo pessoas como Desmond Tutu já haviam notado sobre o tratamento de palestinos e o tratamento de negros na África do Sul, essas similaridades. Por mais que sionistas argumentem que Israel não impõe um apartheid porque a minoria árabe palestina que vive em Israel pode votar, podem ser eleitos para o parlamento e possuem o mesmo status legal, o Davis vai questionar tudo isso baseado nas características da ocupação israelense. E aqui é necessário a gente fazer uma separação entre os territórios governados por autoridades palestinas, como a faixa de Gaza e a Cisjordânia, e os territórios oficialmente israelenses. Isso por duas razões. O apartheid ocorre de duas formas, tanto com o controle de Israel sobre essas áreas que ele não governa, inclusive com a contínua ocupação e apropriação desses territórios, e ocupação militar também, e que é muito comum na Cisjordânia, e hoje tecnicamente se diz que ela é governada pelas autoridades palestinas e por Israel. E como ocorre também com o tratamento do Estado de Israel de palestinos que moram em território oficialmente israelense. E claro, essa questão de território oficialmente israelense, é algo que eu preciso colocar em aspas, porque o oficial depende de quem tem poder para tornar aquilo oficial, né? Por exemplo, Israel vai chamar os territórios que ocupou a partir de 1967, com aquela guerra, de oficial, mesmo não sendo parte do acordo do armistício de 1949 entre Israel e os países árabes vizinhos, que, como eu falei também, não são santos. Eu falei isso no primeiro episódio, porque eles ficaram controlando a Palestina por um bom tempo. Mas é porque Israel ocupou esses territórios após uma guerra, então acham que é de direito deles por isso. Já a ONU e os palestinos não reconhecem assim, eles eram territórios de maioria populacional palestina, que a partir de 1967 começaram a ser mais ocupados e ocupados por judeus de forma a alterar a proporção de judeus e palestinos na região. Lembrando aqui que quando eu falo judeu, a referência aqui é a pessoa cuja nacionalidade corresponde ao Estado de Israel. Como eu expliquei também no primeiro vídeo, porque nacionalidade é mais jus sanguinis em Israel do que necessariamente jus solis. Ou seja, nacionalidade é quem é judeu por família para garantir o direito de retorno da diáspora judaica. E que, por consequência, tem se afirmado negando o direito de retorno da diáspora palestina, que é mais um elemento da colonização. Enfim,
Por conta da colonização, com as guerras ou políticas de Estado para ocupar territórios, o mapa ficou assim. Acontece que quando a gente fala de apartheid, a gente fala tanto da forma como Israel trata Gaza e os palestinos, impedindo o seu direito de ir e vir e tantas outras coisas também, e os palestinos na Cisjordânia, rodeados de mais e mais ocupações israelenses, como também a forma que Israel trata os palestinos que vivem nesse território israelense e que tecnicamente possuem cidadania israelense ou têm direito de pedir cidadania israelense, já que alguns recusaram por não reconhecer Israel como soberano, onde eles moram, então eles são considerados residentes permanentes. O que ocorre nesse cenário é que a gente está falando então de dois tipos de política de apartheid que juntas compõem uma política central de colonização. Então, repetindo, é uma política que corresponde aos árabes que vivem em território governado por Israel, que também inclui Golan Heights, que na verdade é um território ocupado em 1967, só que da Síria, não da Palestina, mas também esses árabes que vivem em Tel Aviv, em Haifa, etc. Daria para falar da experiência específica de cada um, mas eu vou falar em geral desses primeiros. Então, primeiro, tem ou não tem características de apartheid para os palestinos e árabes que vivem em território israelense? Sionistas frequentemente argumentam que não se pode chamar Israel de um estado de apartheid como a África do Sul, porque não há leis explícitas que discriminam os palestinos de judeus em Israel. Mas o Independent Jewish Voices, ou Vozes Judias Independentes, reporta que desde 2000 o Estado tem implementado uma série de leis discriminatórias contra a minoria árabe dentro de Israel. O Centro Legal por Direitos Árabes em Israel avaliou que são mais de 50 leis, aliás, e assim como todas as fontes principais para todos os vídeos desse canal, o link está na descrição. O apartheid legal começa com a definição do Estado de Israel como Estado étnico, um Estado judeu. Isso é diferente de um Estado não étnico que reconhece direitos de várias nações ali dentro, que seria um Estado plurinacional, que eu vou falar disso no último vídeo da série. O problema de Estado étnico é que ele vai, por natureza, discriminar entre pessoas daquela etnia e as que não são. Isso é afirmado, inclusive, naquele relatório da ONU de 2017, que afirma que Israel é um Estado de apartheid, sim, e que foi retirado logo do site porque Israel e os Estados Unidos exerceram uma pressão danada. Aliás, tem muito pano para manga se a gente for falar só sobre como os Estados Unidos e Israel se movimentam para barrar o reconhecimento de direitos palestinos na ONU. Em termos de cidadania, os judeus são beneficiados na política de imigração, como a Lei de Direito de Retorno da diáspora pelo mundo, enquanto os palestinos são negados o direito de retorno, inclusive para as áreas governadas pela Palestina, já que Israel controla as fronteiras. Inclusive Israel, nas negociações de dois estados que já ocorreram, uma das razões de ter dado tudo errado foi que mesmo na formação de dois estados, Israel se negava a permitir a lei de retorno para palestinos. Isso tem uma justificativa explícita. Israel quer que palestinos sejam minoria na região, mesmo se a Palestina tivesse seu próprio estado. E dentro do Estado de Israel, eles têm essa preocupação muito óbvia também com o crescimento populacional da minoria árabe, que na verdade é mais ou menos 20% da população de Israel hoje. Essa preocupação de Israel é explícita porque eles definem os palestinos como uma ameaça demográfica, que pode afetar o caráter demográfico judeu do Estado. Esse relatório da ONU também nos traz umas outras informações, que há menos investimentos do Estado em regiões governadas por Israel, mas que a maioria da população ali é árabe. Tem o fato que a política de habitação de mais de 600 vilas e comunidades rurais efetivamente filtra árabes palestinos no processo de admissão e acaba segregando comunidades e afetando o acesso à terra em Israel. No Nakab, onde 14% da população é árabe beduína, a política de demolição de vilas que Israel considera sozinho que são ilegais causa uma situação em que apenas algumas cidades beduínas são reconhecidas pelo Estado. Então, esse 14% da população naquela região acaba ocupando menos de 1% da terra no distrito. Em outras partes do país, é extremamente difícil que os palestinos recebam permissão para construir prédios e obter um lease de uma terra considerada pública. Aí existem mais de 100 vilas palestinas que Israel não reconhece a ponto de nem constar nos mapas. Esses palestinos que vivem sob o governo israelense votam e podem ser eleitos, mas as plataformas políticas que eles advogam também são limitadas pelo Estado. Mas como assim? Bom, a lei em Israel impede qualquer manifestação partidária que questione a identidade de Israel como Estado essencialmente judeu. Isso significa que os partidos palestinos podem fazer campanha por algumas reformas, mas não podem desafiar o racismo presente na soberania de um Estado que é um Estado étnico. E essa constatação é daquele relatório da ONU que eu mencionei. Mas tem mais. O IJV reporta que, apesar dos palestinos em Israel serem isso de 20% da população,
menos de 7% dos recursos vão para eles. O Estado de Israel gasta 35% a mais com cada cidadão judeu do que com cada cidadão palestino. E números da década passada colocavam que enquanto escolas recebiam $1.100 por estudante judeu, elas só recebiam $191 por estudante palestino. Tem mais coisa que eu ainda deixei na bibliografia, mas o que eu já falei indica que os cidadãos de Israel, que são palestinos, ou palestinos com residência permanente em Israel, são cidadãos e residentes de segunda categoria. Isso é bem diferente de como outros países tratam cidadãos de etnias diferentes e residentes permanentes, cujo status legal os equiparam aos cidadãos natos. Eu fico pensando aqui, quando eu morava no Canadá e eu tinha uma permissão de estudos, então mesmo tendo status temporário, eu tinha mais direitos lá do que os palestinos cujas famílias viveram naquelas terras ali por décadas e até séculos têm hoje sobre o Estado de Israel. Mas a gente precisa falar também do tratamento de Israel dos palestinos em território governado pela autoridade palestina. Ou seja, aqui eu vou falar de Gaza e da Cisjordânia. A Cisjordânia acaba vivendo sob uma ocupação militar de Israel, enquanto no caso de Gaza, essa ocupação tecnicamente acabou em 2005, mas Israel continua controlando militarmente as fronteiras, incluindo o espaço aéreo e marítimo. Eu vou começar com a Cisjordânia, porque é onde Israel tem tocado uma política de ocupações de terra e construção de vilas de judeus, ao ponto que a região hoje em dia está cada vez mais ocupada por Israel. Em 2003, Israel começou a construir um muro em várias partes da região para separar suas ocupações das vilas palestinas, em um projeto que, francamente, é considerado ilegal por boa parte do mundo. A Anistia Internacional estima que 85% do muro, inclusive, está em território palestino. Os muros são assim, e são no meio da Cisjordânia, galera. Não parece coisa de gente que sai por aí falando que só querem coexistir, né? Então é importante a gente focar nessas questões materiais antes de usar esses discursos bonitinhos que parecem tão razoáveis, mas negam o papel do poder militar de Israel nessa coisa toda. E eu ainda vou falar mais dessa questão militar no outro vídeo. Quando o assunto é Gaza, a situação é tão tensa quanto. A eletricidade em rede e água recebidas em Gaza também é controlada por Israel. Inclusive, o consumo de água em Israel acaba sendo 4 vezes maior que nas regiões de território palestino. Tem um relatório enorme da Anistia Internacional também, só sobre essa questão da água, tá? E essa questão do controle das fronteiras e litoral é central, porque Israel fez de Gaza uma área de acesso restrito. Imagina só não poder entrar e sair do seu país sem aval de um outro estado que não é seu. Ou não poder pescar livremente no mar porque esse estado controla a região costeira. Controla tanto que em 2010, quando um navio carregando ativistas de 37 países em direção a Gaza foi impedido por Israel, isso resultou na morte de 9 ativistas. Israel se defendeu na mídia sobre a carnificina, falando que os passageiros do navio estavam armados com barras de metal e facas e uma mesa. Isso, uma mesa. Enquanto Israel tinha o quê? Bom, o IDF e todo o seu poder militar. Aí, durante o ataque, misteriosamente todo o sinal de comunicação do navio desapareceu, sendo que antes eles estavam mandando informações com frequência. Esse navio, o Mavi Marmara, era parte de uma frota maior de navios, fazendo um desafio ao bloqueio marítimo de Israel e também tentando levar suprimentos importantes para Gaza. Gaza é um local em que 90% da água consumida não está nos padrões seguros de consumo e em que 30% da população vive abaixo da linha de pobreza. Deu para ver que é muita coisa, né? Mas é mais ainda, só que não dá para eu descrever tudo aqui. O importante para mim nesse vídeo é que vocês vejam que se trata de uma ocupação militar e um projeto de colonização mesmo. Não são dois países que entram em guerra por conta de um pedaço a mais de terra, não. Então é importante que vocês levem esse contexto em consideração e o tratamento diferente das pessoas ali. É um estado de apartheid porque há sim segregação racial e há sim discriminação racial dentro da política do Estado de Israel. E é por isso que, ao se opor às ações de Israel contra os palestinos, é importante a gente fazer uma oposição que seja anti-apartheid. E o Ilan Pappé também faz uma observação importantíssima que a gente não pode abrir mão aqui. A perspectiva de crítica ao apartheid precisa ser socialista. Sabe por quê? Porque a própria história da sociedade pós-apartheid na África do Sul demonstra que se a sociedade continua organizada de forma capitalista, ela vai ficar reproduzindo essas desigualdades raciais anteriores, especialmente na ausência de reparações devidas por conta das políticas de segregação. Então tem muita coisa mesmo para a gente considerar nesse cenário.
Esse foi o segundo vídeo da série, tem mais 3 vídeos vindo por aí, eu vou tentar acelerar o processo um pouquinho. Não consigo garantir, mas eu vou fazer os 5 vídeos da série sim, até a gente chegar na questão sobre a solução de 1 ou 2 estados. Se você curtiu, se você gostou, deixa comentário, compartilha, aquela coisa toda que eu sempre falo aqui no Tese 11. Eu só quero colocar observação, se você tem uma dúvida, coloca nos comentários. Eu não consigo sozinha lidar com o volume de perguntas que eu recebo por inbox. Então se eu colocar no comentário, às vezes se eu não ver a sua pergunta, outra pessoa pode ver e ir lá responder para você. Então eu acho que isso facilita um pouquinho a comunicação aqui no canal. Outra coisa é que eu tô bolando um vídeo de perguntas e respostas vindo por aí, e se você quiser participar desse vídeo do canal, mandando um vídeo também com a sua pergunta, você pode descobrir como lá no Instagram do canal, que é no instagram.com/tese11. Eu aguardo mais perguntas de vocês e eu vejo vocês semana que vem.